Mais um episódio do podcast Rede Food Service Mão na Massa. Hoje, direto da padaria Trilha do Pão, falando de um assunto de muito interesse, muita relevância no mercado, que é panificação e confeitaria. Estamos trazendo gente que está nesse negócio há muito tempo, que conhece o dia a dia, que sabe o que acontece na padaria, que sabe o que acontece na confeitaria e está trazendo informação, opinião, conteúdo para quem está começando esse negócio ou que já atua também como eles há muito tempo. E o papo agora é com o Fábio Moreira. Beleza. Já terceira geração, né, Terceira Fábio? geração da de padaria. Família de padaria, atuante lá na Zona Leste, na Bic Pão Express. Isso aí. Tá aqui com a gente, que papo legal, Fábio. Prazer, nessa. obrigado, Prazer. Cara, ter vindo aqui, Tamo aqui. prestigiar o nosso podcast. Você que também tem um podcast, Também que você vai tem. poder falar um pouco sobre isso. É isso aí. Legal. Aí. Viemos aqui para contar um pouquinho do que a gente já passou, da nossa história da família, né? Muito bom. Vamos nessa. E a gente, num caso como o teu, né, que é a terceira geração, como a gente está falando, é um papo importante porque a história da padaria no Brasil e em São Paulo começou lá atrás, né? Sim. E tem gente que tem o contato pontual, tem a foto de hoje, mas não imagina o que foi lá atrás, os desafios que eram, Exatamente. como a complexidade em você começar um negócio como esse, a dedicação, o suor que tinha por trás disso, né? E a gente cruzar isso com a visão de um cara que é de uma geração mais recente e que está trazendo uma dinâmica nova para o negócio, mas sem abrir mão dos aprendizados e dos valores das suas gerações anteriores. Com certeza. Então, acho que para começar, Fábio, conta um pouquinho da história da tua família, que é muito legal, e como que começou até chegar na padaria que você tem hoje. Bom, vamos lá. A história passa por vários anos, né? Então não dá para contar tão rápido assim. Senão a gente vai ficar até amanhã, né? É um resumo. Mas vamos lá. Tudo começou quando meu avô, Mário, lá em Portugal, uma época muito difícil, agricultura, um pouco a política muito difícil, fechada, não tinha muito progresso. E aí ele resolveu tentar a vida aqui no Brasil. Então ele largou a minha avó lá na época com 2 filhos, né? Mulher, esposa e 2 filhos, e pegou um navio, veio para o Brasil com uma mão na frente e outra atrás para tentar a vida e tentar crescer, conquistar alguma coisa. E minha avó ficou lá, analfabeta, e aí ele veio, o primeiro emprego dele foi numa padaria, então chegou aqui, pediu emprego, e aí ele começou de ajudante e tal, mas ele não gostou. Não gostou, não achou muito trabalho e tal. Aí ele foi pro açougue, aí ele começou a trabalhar em açougue, aí também não se sentiu muito bem, mas ele foi melhorando. Aí ele conseguiu comprar uma pequena quitandinha, era mistura de quitanda com açougue, mas muito pequena. E aí ele resolveu chamar minha avó, carta, né? Vem pra cá que acho que vai dar certo. Me achei aqui. Aí começou. Aí eles vieram, 2 filhos pequenos na época, na verdade 3, já tinham 3 filhos. Aí começou e veio a oportunidade de um parente, um primo dele, chamar para ser sócio de uma padaria, que era uma padaria também pequena, no Parque São Lucas ali na Zona Leste, mas tinha muita entrega de pão na rua, que na época era com carroça, meu avô não dirigia. Então sempre morando em cima do comércio, né? Era costume. Era literalmente o olho do dono. Exatamente. Né? Eles dormiam, acordavam e viviam dentro do comércio, né? As ajudando. Então, dessa padaria que começou toda essa história de padaria na família, né? Então, os filhos foram crescendo ali, todos eles entraram no ramo de padaria. Então, o meu pai, que era o irmão do meio, né? E o meu tio, o irmão mais novo, e a minha tia, a irmã mais velha, mas depois que ela casou, continuou com padaria, mas voltou para Portugal. E aí meu tio, meu pai continuaram, e foi isso. Aí foi indo daquela padaria. E você cresceu na padaria. Daquela padaria foram para outra, depois para outra, foram crescendo, melhorando de vida. Aí meu pai e meu tio foram crescendo, foram assumindo, né?
Então, pra gente... Aí depois meu pai casou, meu tio também casou mais ou menos na mesma época, e meu avô também na mesma padaria. Essa padaria já era na Rio das Pedras, que é da família até hoje, Padaria Rosa de Ouro. Aí ali, quando eles casaram, cada um resolveu separar e cuidar da sua padaria, e meu avô também meio que parando de trabalhar, voltou para Portugal, a terra dele. E aí o meu pai e o meu tio seguiram cada um com as suas famílias nas padarias, né? Então o meu pai, logo que casou, comprou uma padaria na Zona Norte, Padaria Mirante, e de lá ele ficou dos meus 0 anos, porque ele comprou a padaria até, a gente brinca, ele comprou a padaria no final de semana do meu batizado. Então ele fechou negócio numa quinta-feira e conheceu os sócios ali na hora, com o corretor, apresentou, né? Que na época era meio comum isso, né? Conhecer na hora da compra. Aí, na hora que fecharam o negócio, meu pai falou para os outros 2 sócios, que já se conheciam, olha, a gente fechou o negócio, mas domingo eu já preciso folgar, porque é batizado do meu filho. Aí disse que o sócio falou, pô, mas o cara nem começou a trabalhar, já quer folgar. Então foi uma brincadeira assim, né? E aí nessa padaria ficou 20 anos, exatamente, de 80 a 2000. E quando ele vendeu essa padaria em 2000, a gente inaugurou essa padaria que nós estamos hoje. Ele vendeu a parte dele na sociedade para montar uma sozinho. Na época eu já tinha 20 anos. Então eu sempre trabalhei com ele ali na sociedade. Cresceu na padaria. Eu era funcionário da padaria com eles lá. Então eu já ia de pequeno, eu gostava. Eu acordava cedo antes do meu pai, porque se eu não acordasse, ele não me levava, então eu acordava, ficava esperando, ia com ele bem cedo. E é isso aí. Aí, nessa padaria que a gente inaugurou em 2000, é a Big Pão, que nós estamos lá até hoje, então 22 anos. Já é tradicional então, lá na região. Já crescemos junto com... O bairro foi crescendo, a gente foi crescendo junto. Então é isso aí, a gente está lá, estamos encravados lá na Zona Leste. Muito bom. E aproveitando aí que você contou a história, você teve a oportunidade de vivenciar momentos diferentes do negócio. Sim, muitos. E a evolução do mercado, do micromercado, que é a região que vocês estão, e do macromercado de panificação. E pôde vivenciar, ter experiência com relação aos desafios, as dificuldades daquela época e as dificuldades e desafios dos dias de hoje. Quando a gente fala das padarias no ano 2022, o que você acha que a gente tem de desafio no dia de hoje que antes não existia, ou dificuldades, apesar da tecnologia que existe embarcada, das facilidades todas que a evolução trouxe para a gente, mas que questões que antigamente eram melhores para o negócio? Assim, a diferença principal, né, a gente atravessou muitas décadas aí, né, e mudou muito, mas assim, o principal é o nível de exigência. Então, antigamente, a padaria era muito trivial, era o pão, era o leite, era o café moído na hora, era o açúcar, porque a padaria era a compra do pessoal do bairro ali, e não tinha aqueles hipermercados, não tinha supermercado. Quem resolvia a urgência lá, né? E o pessoal não era acostumado a comprar leite. O leite longa-vida não existia. Então o leite era o leite fresco de todo dia, tinha que ir na padaria, pão e leite. Até tem muitas histórias do meu pai, ele conta que se o freguês fosse para comprar só leite, eles não vendiam não, tinha que levar um pãozinho junto. E ele falava leite, na nossa época era o leite no saquinho, na dele era... Já veio do de vidro, né? Mas na época mesmo do leite, era acabou. Se tivesse, a gente queria comprar mais, o leiteiro tinha que dividir para todo mundo. O mercado não abria de domingo, né? Os mercados de bairro não abriam de domingo, então era diferente a cultura, né? Então era muito mais fácil, porque o nível de exigência era menor e a gente não tinha o leque de produtos que tem hoje. O mix, né? Era menor, exatamente, né? Exatamente. Então hoje a gente tem a concorrência, né, de supermercados, de essas lojas agora de conveniência. A OXXO agora veio muito forte, né, com o modelo aí do México, né,
está trazendo aqui para São Paulo, então a gente precisa estar toda hora se moldando, isso, né? criando novidade. Você vê, quem diria que você fosse falar para alguém que você ia comer sopa em padaria? Exatamente. Entendeu? Então, o que foi isso? Foi um momento ali que a gente precisava se reinventar, trazer o cliente num horário ali que não tinha e criar um produto que não tinha em qualquer lugar. Para então, desenvolver uma ocasião de consumo diferente. Então, né? padaria. E assim foi com o almoço em padaria, assim foi com a pizza em padaria. Então, a todo momento a gente está tendo que se reinventar. Então, eu até costumo brincar. Eu até gosto muito dessa criação de supermercado, concorrência, porque tudo isso faz com que a gente não fique parado, né? As padarias de São Paulo são o que são hoje porque a gente conseguiu se modelar, se reinventar, criar novas oportunidades, né? Então, vem gente de outros países, vem gente de outros estados, vem as padarias de São Paulo e fala, o que é isso? Exatamente. Você falou de outros países, eu tenho uma máxima de um grande amigo que a gente vai conhecendo, vai conversando, né? E ele fala assim, a gente conseguiu fazer uma coisa que nenhum japonês e nenhum americano conseguiu, que é criar 5, 6 negócios dentro de um só, que é uma padaria, uma confeitaria, uma cafeteria, um restaurante, uma pizzaria, uma casa de frios e até uma padaria. Até uma padaria. Então. E é um ambiente que, em decorrência disso, ficou muito democrático. Exatamente. As pessoas gostam muito de padaria e tem uma credibilidade em decorrência da preocupação com a qualidade que vocês têm, que é muito grande. Então, o paulistano é mal acostumado com isso, né? Você fala assim, vou na padaria, tem gente que fala, você vai almoçar na padaria? Vou almoçar na padaria, mas se eu quiser jantar, eu janto na padaria. Se eu quiser ir à tarde lá comer um lanche, eu tenho. Se eu quiser tomar café da manhã. Qual é o negócio que você chama de seu? É a padaria. É a padaria. Eu vou lá na minha padaria, lá Isso aí, vou tomar um café lá na minha padaria, o pão muito bom. Né? Então é um negócio que é do paulistano, né? Muito legal. E a gente falando disso, ótimo você deu de diferença de cenário, né? E em decorrência da necessidade de desenvolver o negócio, a régua do cliente também mudou. Com certeza. Para dentro da padaria também teve uma mudanças grandes nos últimos anos, né? E a gente estava falando disso, antigamente o cara tinha uma padaria, o padeiro passava a noite fazendo pão e daí de manhãzinha ele assava tudo e o pãozinho ia saindo e tinha gente esperando que queria ver o pão que estava saindo na hora. Exatamente. A complexidade operacional na parte de produção era totalmente diferente de hoje. Qual que é a tua visão com relação a isso? Você que é o cara que abre e fecha a padaria. Cara, na verdade, assim, hoje a gente tem um auxílio muito grande da tecnologia do frio. Às vezes a gente consegue estocar de uma forma que a gente não conseguia estocar antes, fermentação, a gente consegue controlar a questão de fermentar mais rápido, fermentar mais devagar. Então dá para a gente ficar sem padeiro à noite, dá para deixar o pão na hora de fechar e depois ter ele pronto só para a hora de abrir. Então tudo isso veio ajudar, né? Porém, onde eu falei do nível de exigência faz com que você tenha mais variedades, mais tipo de produtos. Verdade. Então acaba que o número de itens que entra dentro da produção aumentou muito. Então, o que antigamente, na época que eu lembro de criança, poxa, a gente só tinha um pudim de padaria, né, que a gente chamava, era o pudim era torta suíça, né, aquele pudim mais pesado, né? Ficava em cima do balcão, o sonho e a rosca de coco. Tinha o pão doce, daí você tinha o pão francês, a bengala. Bengala grande, é isso aí. Então e hoje não, hoje a confeitaria, ela ganhou muita coisa para se sobressair. Então, a embalagem, o bolo recebeu uma avelã, né, um recheio de frutas vermelhas, sofisticou, uma né? cobertura. Então a gente virou realmente um tipo de negócio que começa a atingir aquele público mais exigente, né? Então, e a padaria vai se moldando. Não importa o bairro, não importa o tamanho da padaria, o nível de exigência do cliente vem sempre
pedindo para que você se modernize, né? Então é isso aí. E uma questão importante. Hoje você, como dono do negócio, e isso eu pergunto porque serve de referência para muita gente, até o pessoal da indústria que ouve conteúdo, ou outros donos de padaria, estabelecimento e tal. Quando você tem uma necessidade dentro do teu negócio de desenvolvimento, de aprimoramento, de inovação, onde você busca informação, recurso, inteligência? Além do que, lógico, você é dono do negócio, você tem uma parte da inteligência e do know-how que é inerente à atividade. Mas quando você precisa de alguma coisa nova. Muito simples, e eu acho que é um privilégio do nosso ramo, tá? Das padarias de São Paulo, que é o Sampapão. O Sampapão é a nossa associação das padarias. Legal. E é onde você tem a melhor escola de panificação e confeitaria para treinamento, para aprimoramento, até para reformulação dos nossos funcionários. Então eles estão preparados lá, tem uma estrutura excelente e muitos cursos até de atendimento, a parte de produção mesmo em relação à confeitaria, padaria, específicos, abrangentes. Então a gente tem esse recurso e lá a gente consegue buscar essas informações, até nosso profissional pessoal, porque nas reuniões são todos donos de padaria, estão todos com os mesmos problemas, todos com os mesmos anseios, né? Então até a gente compartilha até questões que dão certo, né? Então, o sucesso de um pode ser o sucesso de outro. Lógico, cada um se molda no seu bairro e tal, mas a gente está aberto ali à troca de informações. Então, a gente recebe muita gente nova. Entrei no ramo agora, é acolhido, a gente tem essa questão. Então, eu acho que pra gente aqui de São Paulo, temos um canal aí que... E até observo que não é privilégio de todos os ramos, não. Que eu vejo alguns ramos assim bem... não consegue buscar. Então, a gente está lá e tem esse né, é um recurso importante. Esse ponto de apoio, né? Então... Uma coisa que também a gente vê nas padarias de forma diferenciada é a relação com a indústria, né? Certo. Porque nos outros segmentos do food service, né, do serviço de alimentação, isso não é tão evidente como é na padaria. Porque eu acho que isso se deve muito à questão de ser esse misto de varejo com o serviço de alimentação e que acaba gerando possibilidade da indústria de oferecer produto, solução de uma maneira diferente do que num restaurante, por exemplo, onde tudo é ingrediente. Certo. E como que é a tua visão com relação a isso? A tua relação com as grandes indústrias, com as pequenas indústrias? Qual é, na tua opinião, essa dinâmica para o negócio de padaria? Olha, as indústrias, de uma forma geral, elas enxergam o potencial das padarias, né? Então, por quê? Porque qual é o lugar que as grandes indústrias conseguem colocar todas as suas marcas? Então, por exemplo, você vai na padaria, você vai encontrar a Coca-Cola, a Coca Zero, a Fanta Uva, a Fanta Laranja, a Sprite, a Zero. Então, toda a linha da Coca-Cola, um exemplo aqui, né? Toda a linha de produtos dela vai estar bem exposto, porque a padaria faz esse papel, né, de uma apresentação bonita, sempre tem aquelas vitrines bem arrumadas, né? E coisa que você vai em outros lugares, um próprio atacado, um atacarejo, ou um supermercado mesmo, não tem esse cuidado. Não tem o leque todo, não tem a linha inteira, não está tudo alinhadinho, tudo arrumadinho. Então, as empresas enxergam isso, a partir dos frios. Então, qual é o lugar que você vai e pede aquele... Deixa eu experimentar essa primeira fatia de peito de peru. Você e o atendente... É uma estação de degustação, né? O atendente te dá. Então, assim, ali no mercado, de repente, já está até fatiado. Então, é diferente. O cliente, ele lidar com as marcas de uma forma mais afetiva. Então, eu entendo que as grandes empresas enxergam isso. Tanto é que são parceiros há décadas, que bom, Nestlé, Coca-Cola. Tem um leque de parceiros tradicionais então, das padarias. A Seara, né, vem chegando forte, tem várias aí que estão
parceiros da panificação, né? Muito legal. E isso eu acho que nos últimos anos teve um desenvolvimento de entendimento com relação a isso, tanto da parte da indústria como da parte dos operadores, dos donos dos negócios, né? Esse conceito de parceria que durante muitos anos foi só bota a logomarca no cardápio, isso, aquilo, acabou se desenvolvendo e hoje acho que os dois lados aproveitam melhor, né? Sim, com certeza. E a padaria eu acho que é uma referência nisso, porque em outros canais do segmento ainda tem muito a desenvolver. E, Fábio, num cenário como a gente está, a pandemia impôs um monte de mudanças, né, de hábitos e características de consumo, e também nos últimos 2 anos e pouco, 3 anos, vários conceitos que estavam aí já fomentando, eles acabaram sendo acelerados por vários motivos, entre eles questões relacionadas à saúde. E a gente tem visto um movimento muito forte no sentido da exigência com relação à qualidade nutricional das coisas, a origem dos produtos. E a padaria já materializa isso, a gente já percebe o tipo de pães que estão sendo vendidos, os ingredientes que estão sendo usados. Qual que é a tua leitura com relação a isso e como que o cliente está chegando na ponta? Sim, na verdade, essa é uma questão que vem se fortalecendo cada vez mais. O cliente, ele realmente está partindo por uma linha mais exigente no sentido de que ingredientes tem, a questão da saudabilidade, a questão do glúten, a questão da lactose, do diet. Então, tem várias vertentes, né? E as padarias estão se moldando. Então, lógico, umas mais, outras menos, dependendo do bairro, né? Dependendo da localidade. Então, eu tenho um público mais fitness, então eu vou partir para uma linha mais natural. Mas, assim, de um modo geral, na cidade, a gente percebe a movimentação da fermentação natural. Dos pães de fermentação natural. Explodiu, isso, né? Daí é unanimidade, né? Então, enquanto tem alguns nichos de alguns outros que eu citei agora, a fermentação natural é unanimidade. Pode estar no bairro mais periférico, pode estar no bairro mais nobre, mas o pessoal já vem com essa linha de pães de grãos, essa linha de pães de fermentação lenta, que é mais cascudo, mais europeu. Então, isso está caindo no paladar, pouco a pouco, do nosso pessoal. E a gente estava comentando isso num papo com o Luiz Farias, que uma das questões relacionadas a isso é aquilo, né? O ser humano, depois que ele experimenta uma coisa que é boa, é difícil você querer regredir, com certeza, né? E a gente passou por esse movimento nos vinhos, no café, sim, na cerveja mais recentemente. A gente viu aí o movimento que o pessoal fala de gourmetização de tudo, né? Nada mais foi do que elevação na qualidade. Exatamente. E isso chegou na panificação, e depois que o cara consome um produto desse, é difícil depois ele falar, putz, eu quero voltar para aquele outro. E as padarias, então, essa questão da fermentação natural absorveram, tá caindo, né? Caindo de cabeça. Inclusive é um dos cursos mais requisitados lá, vocês já na escola. Tem. Então é um curso que é um dos mais procurados e cara, o pessoal procura, faz e tem sucesso. Então é tendência. Então vocês já estão realidade, contribuindo, né? Com isso. A tendência já virou realidade. Então é só buscar informação que lá tem para oferecer. Muito bom. E Fábio, você que nasceu e cresceu na padaria, também tem convivido com perfis de profissionais que atuam no mercado no decorrer desses anos. O que você acha que é importante hoje para um profissional que está se inserindo nesse segmento e que tem pretensão de ser um padeiro, de ser um confeiteiro, de atuar nesse ramo? Bom, nada mais que eu acho que isso está em evidência. Então, o pessoal de panificação e confeitaria, essa questão dos programas que apareceram de Masterchef... Nunca foi tão bonito ser padeiro. Então, né? é assim, é uma profissão que, lógico, exige dedicação, né? Mas assim como todas as outras. Mas, assim, muitos profissionais nesse ramo estão buscando se formar, mais conhecimento, melhoria, e a gente tem campo para receber muitos profissionais, porque existe uma escassez
né? A Existe uma dificuldade de contratação. Então, exato, e a gente percebe que o pessoal, os poucos que tem, estão querendo, né, crescer, melhorar, aprender. Então, assim, para quem quer entrar ou quem gosta, se sente, pô, eu acho que eu me dou bem com isso, entra de cabeça, porque é sucesso. É muita gente precisando. Muita gente precisando. E daí, você falou hoje esse movimento que vocês fizeram de capacitação da turma e profissionalização é super importante, considerando esse cenário. E o mercado também, quando a gente compara com outros anos, né, a oferta de conteúdo, a acessibilidade, a possibilidade de preparação técnica da turma é muito melhor do que era há 40, 50 anos atrás. E até a matéria-prima. Nossa, a gente tem muita coisa muito boa, nova, chegando, as grandes indústrias desenvolvendo matéria-prima de qualidade, né? Então, para você ter um croissant perfeito, para você ter um bolo perfeito, então os insumos também são importantes, né? Então essa tecnologia que vem para a gente, com a melhoria dos profissionais, só fazem uma junção que só pode dar mais certo que isso, não existe, né? Muito legal. E daí você falou da fermentação natural. Daqui para o próximo ano aí, o que você acha que vai ser você como dono do negócio, como especialista em panificação, em padaria, o que você acha que vai ser a pegada para os próximos 12 meses aí? Olha, eu sempre falo e eu acho que não pode fugir disso. O futuro da panificação está no seu passado. Então é assim, na minha visão, a gente resgatar aqueles sabores dos mais antigos da padaria é sempre a tendência, porque esse pão de fermentação natural nada mais é do que o resgate do que existia lá atrás, do pão verdadeiro, quando não existia, né, o fermento ainda biológico. Então, assim, a gente começar, quando a gente fala em gourmetizar, o que é? Nada mais do que deixar a receita mais saborosa, com melhores ingredientes. Então, você pegar um pão de queijo e ir lá atrás e trazer a fécula, trazer o queijo de melhor qualidade. Então, eu acho que a tendência é a melhoria da qualidade dos produtos. Então, voltar ao passado, tirar algumas coisas que entraram para facilitar e acabaram tirando um pouquinho do sabor, um pouquinho da essência, da origem. Então, a gente pegar aqueles produtos mais tradicionais e voltar ao passado e começar a trabalhar melhor o sabor, memória afetiva. Legal, muito importante seu comentário pelo seguinte, né? Tudo é um processo evolutivo. Lá atrás a gente saiu de um processo extremamente artesanal, sim, que impedia a escalabilidade. Exatamente. A tecnologia, as soluções vieram para dar escalabilidade, mas tirou um pouco do artesanal. Tirou um pouco do artesanal e da qualidade, porque estavam no momento de desenvolvimento. Exatamente. Hoje a gente já tem soluções e possibilidades que entregam as questões que a gente precisava ter e tinha lá na origem, exatamente, só que de forma escalável. Mais escalável, isso mesmo. E é legal você falar, porque tem gente que às vezes não sabe disso, e o cara tá apanhando e adotando premissas, falando, pô, não dá para eu trabalhar assim, porque eu vendo muito. Exatamente. Mas exatamente, dá, hoje dá, né? Agora tudo mudou, né? Tudo vai modernizando. E quando uma padaria tem sucesso num produto, poxa, aquela padaria tem um bolo de laranja que só ela tem. Você pode ter certeza que ali naquele produto tem alguma coisa artesanal mais do que uma outra concorrente que não tem tanto sabor. Então, isso aí. O sucesso é qualidade, manter qualidade. Muito bom. E Fábio, então fala aí para quem tá assistindo, como assistir o teu podcast. Fala um pouquinho como que tá rolando o podcast. A gente tem feito um podcast, né, chamado Podpãocast. Legal. Que trata justamente das histórias das padarias contadas por quem fez a história. Então a gente convida sempre um panificador e começa a perguntar em relação à origem, como começou, como que foi atravessar essas décadas, como foram as mudanças, um pouquinho do que a gente falou aqui, né, do pessoal mais antigo. Então tudo isso serve de horizonte para quem está começando no ramo, para entender de onde veio. Nossa, essas padarias em São Paulo fazem tanto sucesso, mas de onde surgiu tudo isso, né? É isso aí. Então é um bate-papo bem legal, bem descontraído, então é isso aí.
Segue a gente lá no Podpãocast. Muito bom. Segue que tem mais história de É padaria isso aí, lá. tem muito mais. Fabio, obrigado Cara, pelo bate-papo, por ter vindo aqui, pela troca de informação, por dividir um pouco a sua experiência, a sua visão. Um cara bem sucedido, competente, que conhece o segmento, conhece a arte de tocar uma padaria. Não é fácil, não é fácil. Não é fácil, A não é fácil. Aqui fica a parte bonitinha, mas a gente acorda 4 da manhã. Ainda não precisa mais dormir na padaria, Não, mas não. ainda acorda às 4 da manhã, né? Se quiser ter pão quentinho, café quentinho, tem que chegar cedo. Tem que chegar preparar cedo. as coisas, porque é todo dia, né? É isso aí, cliente todo dia, Com cada certeza. cliente é um cliente, Com cada certeza. pão é um pão, né? Cada cliente é uma visita dentro da nossa casa. É né? isso aí, muito isso aí. bom, Fábio. Obrigado de verdade. Eu que agradeço, estou à disposição quando precisar. Voltaremos a falar com certeza. Gostei bastante. Obrigado. Pessoal, mais um episódio da terceira edição do podcast Rede Food Service. Tivemos aqui o privilégio de conversar com o Fábio Moreira, lá da Big Pão Express, lá da Zona Leste. Novos episódios virão por aí e continue com a gente com Mão na Massa.